Bom dia, manhã de 30 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 942. Estamos vendo dificuldades no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, verso 12, lemos assim: Mas aos outros digo eu, não o Senhor. E se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Como é que é? Digo eu e não o Senhor? E depois, em 1 Coríntios 7,40, lemos: Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus, segundo o meu parecer, digo eu, não o Senhor. Como é que há coerência entre esses versos e a autoridade inerrante nas cartas de Paulo? Se Paulo aqui está dizendo ele, está dando a opinião dele. Vamos então à solução dessa dificuldade. Esses dois versos apresentam um fator diferente com respeito à autoridade apostólica de Paulo, pelo que serão tratados separadamente no parágrafo que se inicia com o verso 8. Paulo está discutindo a questão de alguém permanecer solteiro ou casar-se. Também alude às alternativas que os casais enfrentam quando um é incompatível com o outro. Nos versos 10 e 11, ele cita como expressão do Senhor Jesus, pronunciando o início do seu ministério, Mateus 5,32 e Mateus 19, verso 3 e 9, pelo qual marido e mulher não podem separar. Em outras palavras, a esposa não deve abandonar o esposo. Ele não deve despedi-la e divorciar-se dela, Mateus 5,32, que permite o divórcio se houver infidelidade. A seguir, no Mateus 7,12, trata da questão, aqui Paulo, em 1 Coríntios 7,12, trata da questão dos casais que se separam, poder eles livremente casar-se com outras pessoas. O apóstolo observa que Jesus nunca falou explicitamente sobre essa questão, ainda que as implicações em Mateus 5,33 aponte com firmeza a proibição de um segundo casamento, seja porque ele esteja fazendo uma inferência, ainda que ela seja inevitável, do ensino de Cristo para o divórcio, ou talvez tenha recebido uma revelação explícita da vontade de Deus quanto a um tipo de tensão matrimonial. Paulo deixa bem claro que ele está prestes a dizer, não é citação dos lábios de Jesus. Portanto, assim diz ele, ao menos eu digo, não o Senhor. Jesus jamais discutiu o que deve ser feito a um cônjuge que se salva, enquanto o outro se opõe ao Evangelho. Por isso era necessário que Paulo fizesse uma distinção entre a proibição explícita do divórcio, sobre o qual Jesus fizera um pronunciamento claro e definitivo, e uma inferência lógica e necessária que Paulo tirara sobre a influência do Espírito Santo sobre a situação aflitiva dos casais em litígio. Havia naturalmente muitas revelações da parte de Deus nos escritos inspirados de Paulo. Tais cartas frequentemente tratavam de assuntos sobre os quais o Senhor Jesus nunca havia discutido em seu ministério terreno. Contudo, à vista de todo o ensino de Paulo ter-lhe sido entregue mediante revelações do Cristo ressurreto pela atuação do Espírito Santo, tal ensinamento tinha o mesmo peso de autoridade das palavras do próprio Senhor Jesus, quando ministrava entre os homens,
Portanto, digo eu, não o Senhor, não implica algo que prejudique a autoridade total da mensagem de Paulo, como aqui, nem as suas passagens, alguma de suas cartas, relaciona-se apenas à questão de Paulo poder ou não citar uma expressão registrada por Jesus antes da sua ressurreição e ascensão. Quanto a 1 Coríntios 7:40, Paulo aconselha que os que estão indecisos em relação ao casamento, e assim diz ele, em minha opinião, é que a mulher, a mulher que perdeu seu marido por morte, será mais feliz se permanecer no estado que está, em viuvez, ou Paulo diz, doco, que tenho o Espírito de Deus. E isso exprima sua opinião como inspirada. Doqueu, tem a ideia de julgar, achar, pensar, supor ou ser de opinião, que nesse caso ou naquele, não quer dizer necessariamente alguma incerteza ou dúvida da parte de quem emite sua opinião. Apenas enfatiza que era sua opinião pessoal, sua convicção. Doqueio significa que a opinião emitida é boa e nada prejudica. Por exemplo, em João 5:39, Cristo diz aos ouvintes, examinai as Escrituras, porque julgais, o doqueio, aqui é a mesma palavra, ter nelas a vida eterna, e são da mesma que testificam de mim. O verbo doqueite, julgais, certamente não sugere incerteza ou dúvida da parte de Cristo, quanto se a vida eterna está registrada nas Escrituras, porque se cria inquestionavelmente que sim, mas o Senhor usa doqueite a fim de enfatizar que as pessoas julgavam isso uma expressão da verdade. Bom, esperamos que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Todos os dias colocamos 3 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e, ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 267 pastas com mais de 7.400 vídeos para você.